Vamos começar Um aqui. abraço, vamos lá. Agora sim, já tá gravando. E aí, Marcão? Tudo bem, meu querido? Satisfação em estar com você? Viu? Eu que fico feliz, Marcão. A gente não tinha o costume de comemorar aniversário de empresa, entendeu? A gente não tinha o costume. E esse ano a gente resolveu começar a criar essa cultura e a gente está comemorando 17 anos, Marcão. Puxa, E tudo isso já aí, foi? Marcão, passa rápido, não? Voa. O tempo tá Passa, voando, né, Gustavo? passa voado. Os meus cabelos caindo, os seus aumentando. O meu Dá vai começar a risada. ficar branco também, viu, Gustavo? O meu sonho é ter cabelo branco. Viu? E aí a gente trocando ideia, a gente pensou, falei, não, a gente precisaria trazer como depoimento, bater papo, pelo menos quem está com a gente desde o começo. E você entrou com a gente já no primeiro ano nosso. Você Aí está eu desde fico 2007 com a lisonjeado. gente. Está desde Como tem? 2007 com a gente. E nesse tempo, Marcão, vou falar para você, se a gente fosse falar de tudo que aconteceu de tecnologia que evoluiu, tudo que a gente passou de desafio, não está escrito, né? Ah, mudou Com- tudo. Conte para mim um pouquinho, Marcão. Como que surgiu a sua empresa? Fale um pouquinho da sua empresa para quem estiver assistindo a gente poder conhecer. E depois a gente fala um pouquinho de tecnologia, mas se apresente um pouquinho para quem está acompanhando a Claro. gente. Será um prazer, Gustavo. O nosso escritório, a nossa empresa, Gustavo, a gente atua nos dois ramos, tá? A gente tem a formação na contabilidade e formação em direito também. E a nossa empresa ela existe há mais de 50 anos, porque o meu Olha. pai, quando fundou, ele também era contador, advogado, tributarista, e vendo a forma como ele trabalhava, o amor, a dedicação, o respeito, isso nos chamou atenção. Uhum, Então, eu, apesar de ter formação em direito, eu escolho como minha profissão a contabilidade. uhum. Eu sou contador, especialista nessa área de planejamento tributário, auditoria. Tenho um irmão e uma irmã que são advogados. Eles já gostaram mais dessa área, né, do direito. E Uhum. tem uma irmã também que é técnica em contabilidade. Vocês Então, são em quatro? somos em quatro, Olha, trabalhamos todos juntos. Somos uma família muito unida. que legal. E, Ah, os quatro estão aí no escritório. opa, e minha mãe faz toda a parte financeira das duas empresas nossas. Ah, vá. Então, a Então, olha a gente coincidência nossa, que é a minha mãe que faz o meu financeiro aqui, né? é o departamento mais difícil, mas está na mão certa, né, Gustavo? Não tenho palavras para isso. Então, a gente fica tranquilo e, por sermos muito unidos, o que a gente sempre fez? Cada um com o seu talento. Cada um Então, um eu segmento, né? gosto muito da contabilidade, eu cuido de toda a parte contábil, né? O meu irmão com a minha irmã, que gostam da área do direito, cuidam da empresa de advocacia. Na área do direito, eu atuo só na área tributária, porque eu brinco que eu não tenho talento para advogar, que nem eles que escrevem um livro em cada ação, sabe? Tem essa É, facilidade. Eu é. gosto mais dessa Tri- linha O mais... tributário você se debruça em números, se não se debruça em argumentos. Sim. Então, eu gosto dessa área e como eu te falei, né? Vendo o meu pai trabalhar, eu comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos de idade, sabe? Eu Comecei não no vou, eu nosso não vou escritório. perguntar a sua idade, tá, Marcão? Prometo. Não tem problema, eu tenho 45 anos, comecei com 12, né? É. E o meu pai ele foi muito inteligente nesse aspecto, porque eu comecei como office boy e depois ele me fez passar pelo departamento fiscal, departamento trabalhista, departamento contábil. Ele falava assim: quando eu ver que os funcionários estão começando a perguntar as coisas para você, eu mudo você do departamento. Nossa, olha que Eu legal. era, Era, imagina, era a chave para você ir crescendo. Não colocava eu, você já no pedestal de imediato. Ele tinha sim. todo o processo. E ele vendo isso, o que acontece? Eu era molecão, então imagina, eu estudava que nem louco para chegar nisso. Inconscientemente ele foi criando objetivos, né? E Uhum. quando você começa a entender do que você faz, naturalmente você começa a gostar do que você faz. E naturalmente você faz bem feito. Então é assim a nossa história. Nós trabalhamos num sistema como se fosse até de cooperativa, sabe? Perfeito. A gente vê assim que não adianta um irmão nosso estar muito bem e o outro não está. Então a gente criou uma forma de trabalho onde, independente dos aspectos societários, todos têm participação em tudo,
né? Que De uma legal. forma que traga tranquilidade para todos. Então, muitos falam que tem dificuldade para trabalhar em família. E nós Uhum, somos exemplo de que isso é possível, porque nunca entendi. tivemos nenhum problema, nunca colocamos o dinheiro à frente de tudo, sabe, Gustavo? A Uhum. gente sabe que o dinheiro é um veículo, é um caminho para você chegar onde você quer chegar. E É a esse tipo consequência. de atitude, Marcão, eu acho que acaba refletindo totalmente nos seus clientes, né? Como que seus clientes enxergam você, né? Sim, como a gente sabe que é a consequência de um bom trabalho, Uhum, naturalmente a gente atrai clientes que valorizam esse trabalho na contabilidade. Então, nós em Piracicaba fomos um dos primeiros escritórios de contabilidade a fazer realmente a contabilidade para os clientes. Porque que legal. antigamente era muito comum se fazer somente o livro caixa, né, Gustavo? Então, a gente entende que a contabilidade é um instrumento que tem que ser muito bem feito para dar informações para o empresário tomar decisões. Por essa Entendi. razão, nós, né, nos especializamos nessa parte de planejamento tributário, auditoria, porque visa sempre a qualidade e a diferença de um produto, né, Uhum. que a gente possa oferecer. Os clientes seus hoje você atende só em Piracicaba ou você tem cliente aqui da região, de fora? No Brasil inteiro, Gustavo. Ó, Por quê? A experiência nos ensinou que, e com a vinda da internet, você comentou, né, 17 anos atrás, mas é a ponte que eu ia fazer para o nosso tema, né? isso. Essa evolução e o que que ampliou isso com a tecnologia. Porque o que que aconteceu? A gente trabalha com um porte de clientes, assim, ó, de um barzinho até uma indústria com 1.000 funcionários. Uhum. Nós tratamos da mesma forma, com o mesmo respeito. Só que esses clientes maiores, por até uma questão de planejamento tributário, ele tem uma empresa em Piracicaba, ele quer abrir uma empresa no Sul ou no Espírito Santo. Então, a hora que a gente se deparou, a gente já estava estudando a legislação. Então, hoje eu tenho cliente em Fortaleza, Brasília, São Paulo, Ribeirão Preto, ou seja, aí mais de Ó. 20 municípios diferentes. E hoje nós não contabilizamos nenhum papel, Gustavo. Se você vir aqui na minha empresa, a impressão é zero, porque Tudo eu no tenho digital. tudo. Eu tenho 2 monitores para cada funcionário e nós temos aplicativos que buscam essas notas fiscais. Então a gente baixa, numa tela a gente abre a nota, no outro a gente confere porque é 100% integrado, né? Então é uma forma de trabalhar totalmente diferente de como era. Mas conte para mim como que era 17 anos atrás, ou mais ou menos nessa época. Há 17 anos atrás, a gente apanhava bastante, viu, Gustavo? E Eu, você vai a- entender Tinha a fácil. parte de sistema, tinha a parte de software, Sim, lógico, mas não era um nível nem perto do que a gente tem hoje. mas é muito fácil de entender, porque a qualidade da contabilidade está totalmente relacionada com a qualidade de informação que vem. Então, a cultura dos empresários há 17 anos atrás, eles misturavam as contas, pagava a conta da empresa com conta Conta particular, pessoal, pagava a pe- conta pessoal com a conta da empresa. pegava dinheiro da empresa para pagar o pãozinho da manhã, do café da manhã. E não se confunde a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica da empresa. Então, o que que acontece? Isso até tem um princípio contábil, que trata disso, que é o princípio da entidade, e juridicamente isso dá confusão patrimonial, né? Não Entendi. pode fazer isso. Antigamente, além de ter essa mistura, essa confusão, as informações não chegavam para nós com qualidade. O pessoal fazia muita coisa que não transitava no banco, não tinha rastreabilidade. Então, por mais que a gente se dedicasse, fizesse um trabalho consultivo, orientativo para a vinda dessas informações, às vezes não acontecia. Então, você ficava com uma contabilidade não fidedigna, vamos chamar assim, Uhum. uma falta de informação. Hoje, essas informações, eu tenho cliente aqui que ele me libera o acesso no banco, somente o acesso para eu tirar um extrato, Uhum. né? Que eu consigo converter esse extrato numa planilha de Excel, eu consigo tirar ele numa extensão OFX, e os sistemas hoje, eles entendem, eles integram, claro, com Ah, parametrização, fantástico. né? A gente estava E, fazendo uma busca aqui para justamente para o aniversário da empresa
E aí começamos a encontrar nota fiscal de quando a gente abriu a e-cliente, há 17 anos, quando eu tinha que mandar fazer os talões de nota fiscal, e Sim, começamos a encontrar esses talões. Marcão, se você comparar com hoje, que está tudo no XML, tudo no piloto automático, mudou veja tudo. quanto tempo. É. Quanto tempo a Mas gente ganha. ainda, Gustavo, tem muitos empresários carentes de informação, sabe? Porque o pessoal acha que porque ficou eletrônico não tem a obrigação de guardar. A prescrição fiscal é 5 anos. Então, Ah, como nós guardávamos na época esses talões de notas fiscais durante no mínimo 5 anos, né, sem contar o ano corrente, uhum, as notas fiscais eletrônicas, que são os arquivos XML, da mesma maneira, é tem que estar responsabilidade guardado. da empresa guardar, né? Uhum, Logicamente que como a gente tem uma estrutura, a gente também tem um banco de dados, a gente acaba tendo um banco de dados que isso também ajude o empresário a controlar isso, apesar de não ser obrigação do contador, né? perfeito. Mas para você ter uma ideia, como você perguntou, eu tenho 2 TIs internos meu aqui full time. Eu tenho 4 computadores na minha bancada aqui, Gustavo, só robô trabalhando 24 horas por dia. Nossa, agora fiquei com inveja. Eu tô com um monitor só aqui, eu preciso aumentar meu número de computador aqui. Vou pedir para a diretoria. Sabe por quê? Porque a gente coloca um determinado tipo de serviço, ele fica 24 horas buscando certidões dos clientes. Se não Uhum. sai certidão, ele já tira para mim o relatório de inconsistências, ele já arquiva na pasta do cliente as certidões, ele já manda um e-mail se não saiu a certidão para a minha equipe tratar a pendência para que seja emitida a certidão. Então, coisas que eram manuais, repetitivas, há muito tempo a gente já não faz isso. E a Já gente cria automatizou tudo. e sistema próprio, a gente cria aqui porque eu tenho 2 TIs internos para isso. Mas o interessante, Marcão, que para tudo isso rodar é assim, ó, você tem três, eu vejo três pontas. Se eu tiver errado, me corrija. Você, como contador, o seu cliente, que tem que estar também automatizado, e toda a estrutura do governo. Porque o governo também, toda a parte política, toda a parte do governo foi avançando para poder fazer essa integração dos três pontos, né? Sim. É que quando você fica também na dependência da organização do cliente, você tem algumas limitações. Por exemplo, se o cliente meu não tem sistema, eu posso até fornecer um sistema interno nosso para ele. Para mim Uhum. é interessante que ele tenha sistema porque eu integro. Se ele fala, olha, eu não tenho sistema, eu controlo tudo em Excel, não tem problema. Eu pego a planilha, eu trato a planilha com depara, enfim, a gente integra. Tá. Só que, como a nossa orientação é que sempre faça tudo com rastreabilidade, tudo via banco, então você imagina, se o cliente paga tudo via banco, as contas da empresa, e recebe tudo via banco, o fato de eu integrar o extrato dele, eu já tenho a contabilidade completa dele. Já está tudo digitalizado já. Já está Não tem. resolvido. Tá resolvido. Isso. Então, o que que a gente fez? Até que a experiência nos ensinou, né? Nós trabalhamos na fonte. Se o meu cliente tem sistema e ele tem alguma dificuldade, a minha equipe faz um acesso remoto e garante que o sistema dele fique 100% parametrizado, que o sistema dele fique confiável. É porque E ele que vai te alimentar dependendo, depois. pois é, dependendo do porte do cliente, a gente coloca os validadores até na empresa. Então, ele gera um SPED na empresa, ele já valida lá. A hora que está tudo em ordem, eu arrumo tudo lá, eu só integro para o meu sistema, está pronto a escrituração fiscal dele, né? Que doido. Naturalmente, precisa ter um perfil de empresário que valorize isso, que se dedique a isso, né? Que é o perfil de cliente que nós temos. É. Dos clientes que você tem, se você fosse chutar um percentual que está que ainda não está informatizado, ou não teria, ou pelo menos no Ah, Excel ele já tem que estar usando. não tem como, viu, Gustavo? Porque as obrigações acessórias do governo hoje, elas Tá tudo exigem que você digitalizado, tenha, né? não tem como. E como eu falei Ele para tem você, que os estar. que não têm, a gente mostra a necessidade. E se tiver alguma limitação de custo, a gente até fornece o sistema, né? Eu tenho essa condição hoje. Um Entendi. sistema que controla estoque, por exemplo, um Uhum. sistema que ele consiga dar entrada nas notas de compra e saída, que tenha uma movimentação financeira. É coisa muito básica para não ter. Uhum. Entendi. Marcão, conte uma coisa para mim. A gente tem assim, tem tanta coisa que a gente fica escutando, ouvindo de tecnologia avançada agora.
em relação à inteligência artificial ou alguma outra coisa que está despontando para você, o que você já chegou a ver que você acha que pode estar mudando também um pouco do mercado daqui para frente? Ó, Gustavo, como a gente gosta muito de tecnologia, naturalmente a gente está acompanhando isso desde quando surgiu. Então, Ah, esses aplicativos de inteligência artificial nós já testamos aqui, já criamos alguns sistemas internos para isso. Por exemplo, uma consultoria que a gente teria que fazer nessas empresas, né? Fiscodata, IOB, Econet, várias empresas que tem no mercado, uhum, Fiscosoft. Se você colocar os parâmetros, ele busca e dá o fundamento legal que você precisa. Só que, o que nós aprendemos? Que isso tem que ser um recurso de uma segunda opinião. Porque se você deixar a sua equipe na dependência dessa tecnologia, o ela não pode ser profissionalismo, como fala, a fonte primária. pois é, o fato dele não buscar a legislação, dele não saber que lei que é, sabe, tem coisa que você tem que suar a camisa, senão não incorpora em você o conhecimento. Então, É, nós tratamos da seguinte forma, olha, a gente vai ter o recurso porque a gente entende que isso é o futuro. uhum, Mas não vamos depender disso, porque eu preciso de um profissional habilitado em pesquisa, em senso crítico. E uhum, outra, a inteligência artificial não vai tirar nunca esse discernimento do ser humano não vai. de fazer, sabe, de sopesar uma questão. Falar, olha, isso pode ser que sim, pode ser que não. No direito é assim. Uhum, Um juiz concordo, entende de uma forma, outro juiz entende de outra, né? concordo. Então, é muito útil, mas tem que ter cuidado. Eu tenho visto aqui, aqui a gente, quando começou esse assunto, a gente começou a estudar, porque normalmente o pessoal vem perguntar para a gente, né, como a gente acaba sendo referência em algumas questões, e aí o que a gente percebeu? Existe um movimento muito forte pela moda, primeiro, porque todo mundo quer ser a referência em inteligência artificial, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Aí depois entra a questão do marketing. Não, que a gente já está usando inteligência artificial, tá, mas na prática mesmo, para que serve isso? E aí, por exemplo, no caso particular do chat GPT, o que a gente percebeu? Ele é uma fonte criativa. Ele tem uma capacidade de construção de narrativa fantástica, né? Você pergunta alguma coisa, a forma como ele constrói é fantástico, mas é tudo criativo. A gente bateu lá informações que não existem, né? Você que é da área do direito, não sei se você chegou a ver aquela matéria que saiu, que acho que um advogado lá dos Estados Unidos fez uma defesa completa de um cara com o chat GPT e depois viram que era tudo furado, não tinha nada, né? Sim. A jurisprudência que ele usou para pesquisar tudo isso. Então, o que acontece? O pessoal está tentando encaixar isso ainda. Então, na minha realidade aqui, vou te dar um exemplo. O que a gente fez um teste? Suporte básico. Como configurar meu Outlook? O chat GPT me respondeu perfeito, porque é coisa técnica, é 0 e 1. Como você configura o Outlook? Clica aqui, clica aqui. Ah, mas na versão tal, ele respondeu perfeito. Mas quando você já começa a perguntar coisas mais elaboradas, você percebe que a criatividade dele vai além, né? Isso Então, mesmo. aqui, que a gente Concordo. usou? Me dá 5 dicas de posts para a área contábil. Ele pode te dar as dicas. Mas aí que entra justamente o profissional que vai fazer o refinamento dessa informação, né? É isso. Então, para vocês na área contábil, eu acredito que é a mesma coisa. Você vai ter que sempre ter um profissional envolvido nisso daí, sem dúvida nenhuma, né, Marcão? Eu concordo com você. Até no Brasil teve um aspecto polêmico também do uso da inteligência artificial, que teve um advogado que foi, inclusive, multado por ter usado. Aí entra, mas pode usar, não pode usar. Ou seja, eu acho que tudo pode, mas tem coisa que não deve. Tudo pode, mas tem que ser usado com equilíbrio, sabe, Gustavo? Então, Uhum, é isso que a gente está vendo. No setor assim da contabilidade, a robotização ela veio muito a ajudar. Porque o fato de você ter um profissional para buscar umas notas lá no Cefaz, os XMLs, ele colocar dentro da sua máquina, ele fazer integração com o software fiscal, ele arquivar isso na pasta, depois, ou seja, todos esses comandos, você fala, puxa, mas é 2 minutos eu faço isso. Só que se é, você tem 1.000 clientes, não é 2 minutos, entendeu? é, É 2 minutos vezes 1.000. Então, essas questões repetitivas com a robotização. E essas questões que não demandam
criatividade, né, senso crítico da inteligência artificial, na minha opinião, ela vai funcionar. Sim. Mas o O ser que puder humano, automatizar, né? o ser humano ele tende a ser comodista. E o que a gente vem percebendo é que o pessoal está achando que isso é uma solução para deixar de fazer a lição de casa. Então, tudo na vida eu acho que tem um aspecto bom e um aspecto não tão bom. E cabe à pessoa ter uma maturidade, seja maturidade profissional também, Uhum. para fazer esse discernimento e não prejudicar, né, alguns aspectos pessoais e profissionais. Sem dúvida nenhuma. Marcão, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Uma pena que eu só fui ter essa ideia agora, porque a gente já tá junto há tanto tempo que você falou coisas que eu não sabia, né? Então, Imagina. para mim, isso é fantástico. Esses 17 anos que a gente viveu aqui na E-Cliente, e você passou por isso também, assim, para a gente empresário é um desafio que não tem medidas, É verdade. porque entra governo, sai governo, e a gente tem que estar dançando as regras deles, temos que dançar as regras do mercado. A gente sabe como que funciona toda a questão também de concorrência. A gente sabe que tem gente que às vezes não presta serviço bom e a gente tem que estar concorrendo junto com esses. Não importa o segmento, pode ser na sua área contábil, pode ser na minha área de tecnologia, mas eu acho que esse tempo que a gente tem, ainda mais você que tem mais tempo ainda de casa de empresa aberta, é um desafio, sem dúvida nenhuma, absurdo, né? Eu queria te agradecer de coração, viu, Marcão, por esse bate-papo. Adorei mesmo, viu? Gustavo, você sabe que eu admiro muito você, não só como pessoa, mas como excelente profissional que você é, tá? Grato. E eu quero deixar claro que o motivo, às vezes, a gente não conversar tanto é porque a sua empresa não nos traz problema, né? Tudo funciona e quando precisa, vocês resolvem na hora. Olha, Então, fico eu que feliz. agradeço, viu, a parceria, o pronto atendimento e saiba que você pode contar conosco aqui quando você precisar. Tá Grato, bom? Marcão. Fico muito feliz. Amanhã comemoramos oficialmente os 17 anos. Parabéns, Se viu? você estiver por aqui, passe aqui comer um bolinho na parte da manhã. Com certeza, muito sucesso para vocês, que vocês merecem e avante. Valeu. Tá Pra cima bom? e avante. É isso. Marcão, obrigado. Um Obrigado pelo abraço. carinho mesmo. Um abraço, Eu que viu? agradeço. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa.